Boa noite, povo amado, povo de Deus. Estamos completando nesta noite o nosso 110º dia sem o nosso ajuntamento. Portanto, 110 dias e essa é a nossa 27ª live. Todas elas seguramente foram de grande bênção para as nossas vidas e acredito que para a vida de toda a igreja. Então, nós louvamos a Deus por isso. Hoje nós teremos como nosso ministrante, nosso amado irmão Daniel Pelúcio, o qual nós desde já agradecemos pelo aceite do convite, por estar conosco. Tivemos há pouco tempo atrás o seu irmão Eliel, e hoje está conosco nosso irmão Daniel. Louvamos a Deus pela vida de vocês, e que esta noite, a exemplo de tantas outras, o Senhor possa nos abençoar através da palavra. Essa semana nós tivemos algumas notícias, dependendo do ponto de vista, boa ou ruim. Boa no sentido da falta, mas ruim no sentido da falta. E muito boa porque ele foi estar com o Senhor. Então foi recolhida a presença do nosso Deus, o nosso amado irmão Jaime Crawford, na segunda-feira. Um irmão muito precioso que seguramente edificou muitas vidas por esse Brasil afora. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens com ele, um homem muito abençoado. Aliás, que entre tantos atributos que esse irmão possuía, uma das coisas que eu mais admirava nele, entre tantas, era a sua oração. A sua oração, a impressão que dava que o Senhor estava sentado do lado dele, ele conversando com ele. Algo extraordinário. E nós tivemos a oportunidade de assistir a live do seu sepultamento. Tivemos ali 408 participantes daquela live, onde vários irmãos que foram abençoados pela vida dele puderam dar seu testemunho, trazer a sua mensagem de conforto. Foi um momento muito especial. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso já saudoso irmão Jaime Crawford, que nesse momento está com o Senhor. Próximo domingo, depois de muito espernear, muito lutar, muito brigar, não querer, mas por fim ele cedeu. Brincadeiras à parte, domingo que vem estará ministrando a palavra o nosso irmão Paulo, mais conhecido como Paulo da Vivi. Então ele vai estar falando no domingo na nossa live, tá bom? Essa semana nós teremos algumas notícias para a igreja no sentido do nosso ajuntamento. Vamos estar reunidos para tratar de alguns assuntos nesse sentido. Então vamos orar para que Deus nos abençoe. Então no próximo domingo estará o Paulo. Hoje nós vamos ouvir uma canção pela Vivi, a quem também nós já agradecemos. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos que têm participado dessas lives. Tanto no sentido do cântico, da ministração, aqueles que estão por trás das câmeras nos ajudando. Então Deus seja gracioso para com todos eles. Tem sido muito bom esse momento que nós temos passado, tá bom? Então nós vamos orar. Hoje eu não sei quem está aí, mas eu vou orar então. E depois o Misael, no final, ele escolhe alguém, porque eu não estou sem o computador aqui para orar. Então nós vamos orar e em seguida nós vamos ouvir a mensagem um cântico pela Vivi e depois a mensagem pelo Daniel. Nós desde já queremos agradecer a todos aqueles que estão nos visitando, estão conosco. Eu ainda não observei, mas seguramente deve ter alguns irmãos do Beatriz, do São Marcos, lá de Vila Clementino, que sempre têm estado conosco. Então nós estendemos os nossos agradecimentos a todos eles. Que Deus seja louvado por isso. Então, vamos orar e em seguida nós vamos ouvir essa canção pela Vivi. Pai amado, nós louvamos o Teu nome santo por mais este nosso encontro através dessa live.
O desejo dos nossos corações é que o teu nome seja exaltado e glorificado pelo teu povo. Nós pensamos naqueles que estão acometidos desse mal que tem afligido o mundo e nós rogamos o teu cuidado, a tua misericórdia sobre essas pessoas, sobretudo para os teus amados filhos. Nós pensamos neles, aqueles que têm estado acometidos desse mal. Rogamos a tua bênção, o teu amparo, o teu socorro, para que todos eles, ao passarem por esta experiência, possam sair delas e glorificar o teu nome. Esse é o nosso desejo. Lembramos do Flávio, pedimos a continuidade das tuas bênçãos sobre ele. Lembramos de todos aqueles que foram e estão sendo acometidos por esse mal, que o Senhor os abençoe. Lembramos mais uma vez dos médicos, enfermeiros e socorristas que estão praticamente expondo as suas vidas ao risco para atender a vidas de pessoas que eles não têm conhecimento algum de quem seja, mas somente a tua misericórdia, a tua graça pode assisti-los num momento tão difícil como esse. Então nós rogamos, ó Pai amado, a tua bênção sobre essas pessoas, que eles sejam assistidos pelo Senhor, para que na continuidade do trabalho que eles vêm realizando, muitas almas possam ser preservadas deste mal. Nós lembramos também dos familiares do nosso amado irmão Jaime Crawford, que nesse momento já está com o Senhor. Lembramos da Meg, do William. Queremos entregá-lo aos teus cuidados para que o Senhor, o Deus de toda consolação, possa estar abençoando as suas vidas. E por nós que fomos abençoados com o ministério do teu amado Filho, nós louvamos pelo tempo que ele esteve conosco. Agradecemos porque foi um homem que nós não hesitaríamos em momento algum dizer que andou com o Senhor. Então nós louvamos o Senhor pela vida do nosso amado irmão e rogamos a bênção sobre os seus familiares que ainda estão conosco. E agora, quando nós vamos ouvir a tua palavra, através do teu filho, o nosso irmão Daniel, nós rogamos a tua bênção sobre ele. E que tudo aquilo que ele venha falar, venha do trono do Senhor, diretamente aos nossos corações. Assim nós oramos agradecidos no precioso nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ouvir esta canção pela Vivi. Domingo passado eu estive lá em estava aqui, mas ministrando com os irmãos de Piracicaba. Foi um momento muito precioso. E Deus tem abençoado também aqueles irmãos lá. Então vamos ser abençoados agora através dessa canção pela Vivi. Gratos louvores transporta o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados
Muito bom. Deixa eu só mudar aqui. Então, nosso irmão Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? O irmão está com a palavra agora, tá bom? Sinta-se à vontade. Obrigado, irmão, e boa noite a todos os nossos amados irmãos aí de Baeta Neves. Nós queremos dizer que é um privilégio estar nessa live com os irmãos. Nós temos um amor muito grande pelos irmãos do Baeta. Quando nós lembramos dos irmãos que têm andado em fidelidade na palavra do Senhor, são bênçãos aí em Baeta Neves, temos verdadeiros doutores da palavra, né? Alguns que nos ajudam ali em Vila Beatriz, e nós agradecemos por isso. Nós agradecemos o convite para nós estarmos juntos aqui nessa noite. E, irmãos, a minha internet está um pouco instável, esteve um pouco instável hoje no período da tarde, então se por acaso ocorrer de falhar a voz, por favor, os irmãos me interrompam e a gente tenta trocar de aparelho aqui para melhorar. E nós queremos também, irmãos, fazer um convite no próximo domingo, se caso os irmãos não tiverem live no período da manhã, às 10 horas nós vamos fazer uma live, e quem estará conosco ministrando a palavra será o nosso irmão Cláudio Martinovski, ali de Portugal. A live será às 10 horas, e caso não haja conflito na agenda aí dos irmãos, será um prazer vê-los ali participar conosco nessa live ali no domingo. Muito bem. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, né, esses dias de pandemia, eu não me lembro de ver o povo de Deus clamando tanto por saúde, por proteção da nossa vida, da nossa família, dos irmãos. E realmente, irmãos, nós devemos orar ao Senhor, porque Ele cuida de nós, né? Como é precioso o cântico que nós ouvimos agora, e muito bem cantado, que toda a honra deve ser a Ele, e é Ele que cuida, né, de nós. Mas, irmãos, quando nós pensamos, né, por que nós oramos por saúde? Porque nós queremos saúde. Queremos saúde para viver, para nos mantermos ativos, né, para viver mais um dia, para viver mais uma hora. E, irmãos, eu fico sempre a refletir o que eu estou fazendo com o tempo que o nosso Deus tem me concedido. Você já parou para refletir o que você tem feito? Temos temos aproveitado o precioso tempo que Deus tem nos dado na nossa vida. O Senhor, Ele nos concedeu o dia de hoje, e nós podemos usar o nosso tempo para aquilo que é eterno, não é? Sermos bênção na igreja, na família, na sociedade. Ou nós podemos simplesmente viver aqui, né, para as coisas materiais, ou até mesmo aqueles que desperdiçam o seu tempo, né, com coisas fúteis, né, deste mundo. Outro dia eu estava vendo um relato de uma jovem que ela dizia o seguinte: olha, eu estou órfã, eu estou passando dias terríveis. E perguntaram para ela por quê? E ela disse: porque minha série acabou e agora eu não sei como eu vou utilizar o meu tempo. Outro dia eu vi um relato de um irmão em um vídeo que ele disse que estava triste porque ele tinha passado a noite toda assistindo uma série. E ele disse: olha, eu estou triste porque eu nunca passei a noite toda orando ao meu Deus. E, irmãos, nós precisamos de refletir, como que nós temos vivido os nossos dias, aproveitado, né, o tempo que o Senhor nos dá. Eu me lembro o dia que o irmão Locir esteve aqui em Vila Beatriz, e ele disse: muitas vezes nós estamos focados tanto nas coisas urgentes, nas coisas do dia a dia, e esquecemos daquelas que são importantes, né? Esquecemos, muitas vezes, naquilo que é eterno. É claro que nós temos que ter o nosso tempo, né, com a família, o tempo profissional, o tempo do lazer, mas a nossa agenda tem que estar o que é prioritário, né? Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Quanto tempo será que nós temos dedicado
né, hoje para o reino de Deus. Irmãos, pensando em como nós temos aproveitado o nosso tempo, nesses minutos que nós temos, gostaria de meditar com os irmãos sobre 3 características de como nós devemos viver a nossa vida com sabedoria espiritual. Como nós devemos, irmãos, investir o nosso tempo com sabedoria espiritual. E eu gostaria de olhar, irmãos, alguns exemplos na vida do rei Ezequias. Nós lembramos, quando olhamos para a vida do rei Ezequias, que ele estava para morrer, e ele ora ao Senhor, e o Senhor concede mais 15 anos de vida para ele. Porém, nesses 15 anos que o Senhor concedeu, Ezequias não aproveitou bem o seu tempo. O que ele fez causou um grande mal à nação de Israel. E nós, irmãos, também somos chamados a não desperdiçarmos o nosso tempo de vida aqui. Sabemos da brevidade da vida. Enquanto se tem tanto falar da brevidade da vida, nesses dias de pandemia, né? Vamos então pensar sobre isso. Eu vou ler em 2 Reis, capítulo 20. Nós iremos ler alguns versículos, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 20, verso 1, nos diz assim, a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Que o Senhor venha falar aos nossos corações, irmãos, que nós precisamos de ouvir, né, nesta noite. Irmãos, e nós queremos pensar aqui em primeiro lugar, viver uma vida com sabedoria espiritual é viver uma vida de oração, guiados pelo Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, o contexto do que estava acontecendo aqui, e é claro, nós não queremos esgotar o assunto, nós não vamos ter tempo para ler, mas depois leia o capítulo 18, 19 e 20, e veja quantos momentos preciosos, quantas lições preciosas nós temos nestes capítulos. Nós olhamos o contexto e relembramos que o rei Ezequias foi um grande rei de Judá. Ezequias reinou por 29 anos, ele confiou em Deus. Em 2 Reis 18:5 diz que não houve em Judá rei igual a ele. Ezequias foi diferente de seu pai, o rei Acás, que foi um rei ímpio, idólatra, perverso e assassino. Nós lembramos, irmãos, que ele escolheu ser diferente. Ele deixou os caminhos maus do seu pai e ele conduziu o povo de volta a Deus, como nos diz no capítulo 18, 1 ao 5. E aqui, irmãos, nós vemos que ele enfrentou 2 grandes problemas. O verso 1 nos diz naqueles dias. Quais dias? Durante a invasão, né, dos assírios, no qual nós vimos no verso 6 e no início do capítulo 18. E nós relembramos, irmãos, que a Assíria era o maior império da época. O rei Ezequias, ele estava diante de um inimigo terrível. Se você depois observar no capítulo 18 e verso 13 nos diz que o rei Senaqueribe, ele tomou todas as cidades fortificadas de Judá, e ele enviou um grande exército para Jerusalém,
E eles pararam perto das muralhas da cidade, e os mensageiros desse rei começaram a gritar para os servos de Ezequias que estavam nas muralhas, para eles se renderem, para eles não acreditarem em Ezequias e nem em Deus, porque nada poderia livrá-los, não é? Nada poderia livrá-los do rei da Assíria. Ou seja, se você olhar no capítulo 18, verso 30, ele estava falando para aquele povo de Israel, não confiar em Deus, pensando que Deus os iria livrar. No verso 32, aqueles mensageiros disseram, olha, os deuses das outras nações não puderam livrá-los das nossas mãos. E você encontra no capítulo 19, o verso 16, Ezequias falando que os reis da Síria, eles destruíram todas as cidades que eles passaram, e agora eles chegam a Jerusalém. Ou seja, irmãos, Ezequias está ali como que cercado por um grande exército, isolado, de quarentena, né? Se sair, ele corria o risco de morrer. E nós, irmãos, também estamos num isolamento social, não é? Se nós sairmos de casa, nós sabemos que nós podemos estar expostos, né, a um vírus mortal. Irmãos, nesses dias de pandemia, não é apenas abrindo um parêntese aqui, como que é fácil o nosso coração estar ansioso. Tenho ouvido de pessoas que têm perdido seu sono, preocupados se este coronavírus vai lhe atingir, ou para aqueles que já foram atingidos, aqueles que estão em luto, como será o dia de amanhã? Nós louvamos a Deus, irmãos, porque mesmo nesses dias que estamos vivendo, nós podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós, como nos diz lá em 1 Pedro 5. Irmãos, quando nós pensamos, né, nos dias que estamos vivendo, nós lembramos, irmãos, que a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã, isso não nos ajuda em nada. Você já reparou que a ansiedade sempre nos leva a pensar no pior cenário? Nunca a ansiedade te leva a pensar no melhor cenário, não é? Hoje em dia, se a pessoa tosse uma vez, ela já pensa, é o corona. Se tosse 2, 3 vezes, já pensa, como que estão os respiradores, né, na UTI? A ansiedade sempre nos leva a pensar no pior cenário. E, irmãos, nesses dias nós devemos lançar a nossa ansiedade, os nossos medos ao Senhor. Eu me recordo, irmãos, um relato que o irmão William MacDonald, uma vez ele disse que ele estava para fazer uma conferência nos Estados Unidos, e ele disse que ele chegou no saguão do aeroporto e ele estava muito nervoso com aquela viagem. Então ele falou, eu preciso me controlar. E ele disse, olha, eu vou ver, não é, como que está o avião. Se o avião que eu for viajar for um avião novo, então eu vou um pouco mais tranquilo. E quando ele chegou, o avião lá já era dos mais velhos, já estava a ponto de se aposentar. E aí ele ficou mais preocupado. E aí então ele falou assim, olha, eu vou conversar com o piloto. Se o piloto for um piloto experiente, quem sabe ele pode nos guiar seguramente. E aí ele foi ver o piloto era recém-formado, estava ali novo nos seus primeiros voos, e aí ele ficou mais preocupado. E aí ele disse, olha, eu vou perguntar como está o tempo. Se tiver o tempo bom, nós vamos tranquilo. E o piloto disse que as condições de voo eram as piores possíveis. Então ele continuou ansioso, e ele se sentou no saguão do aeroporto, e aí ele começou a ler Salmos 1, 2, 3 e 4. E quando ele chegou no versículo 8, e ele leu em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então ele pôde se sentir paz, porque ele sabia que não adiantava ele encontrar paz nas coisas daqui, mas quem o livraria da sua ansiedade, quem cuidaria dele, era o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós queremos, né, procurar ficar tranquilo com as coisas daqui, mas nós devemos lembrar que é o Senhor, né? É Ele que cuida de nós. E, irmãos, quando nós vemos o texto aqui, quando Ezequias ele estava cercado por aquele exército, o que ele faz? Ele ora. Nós vemos isso no capítulo 19, verso 16. E ele ora dizendo, Senhor, eles afrontam o Deus vivo. Livra-nos da tua mão.
E em 2 Crônicas 32, 7 e 8, ele fala para o povo, olha, vamos ser fortes e corajosos, não vamos temer nem nos assustar por causa do rei da Síria e toda essa multidão, porque há conosco um maior do que ele. Irmãos, o inimigo ele quis fazer dúvidas na mente dos servos de Ezequias, para eles não crerem no rei, para eles não crerem em Deus. E, irmãos, nesses dias, quantas coisas que nós ouvimos que podem querer fazer dúvida na nossa mente. Em quem você deve crer? Em qual caminho andar? Deus realmente existe? Quantas dúvidas que vêm na nossa mente. Irmãos, nós podemos descansar, porque a nossa esperança é Cristo. Né? E como Ezequias disse, conosco, irmãos, há alguém que é maior do que essa pandemia. Conosco há alguém que é maior do que todas as coisas. Conosco, irmãos, há alguém que cuida de nós em vida e que cuidará de nós na eternidade. Ele realmente cuida de nós, quer vivamos, irmãos, quer morramos, não é? Quem cuida de nós é o Senhor, nosso Deus. Então, Ezequias estava enfrentando um problema, e o segundo problema, irmãos, que ele enfrenta está lá no versículo 2, que o profeta Isaías diz que ele estava doente de uma enfermidade mortal, e a versão da NVI nos diz que ele chora amargamente quando ele ouve isso, e ele pede para o Senhor mudar o que lhe parecia impossível. E, irmãos, Ezequias, quando ele ficou sabendo que ele iria morrer, ele desejou ardentemente viver. Irmãos, quantas pessoas que infelizmente querem viver somente quando chegam na UTI? Somente quando chegam no final da sua vida é que ela vê que desperdiçou o seu tempo, que não agradeceu ao Senhor pela vida. E é por isso, irmãos, que nós devemos aproveitar a cada segunda que o Senhor nos concede para honrá-lo, para agradá-lo, né, para crescermos espiritualmente, certo que o amanhã não nos pertence. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, ali em 2 Timóteo 4:7, no qual ele faz um balanço da sua vida, uma avaliação no final da sua vida, e vemos um homem que aproveitou o seu tempo, quando ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Alguém que chegou no final da sua vida e era ali como dizer, olha, o que o Senhor falou para eu fazer, eu fiz. Será, irmãos, que se recebesse uma notícia que hoje seria o nosso último dia de vida, poderíamos dizer, olha, o que o Senhor chamou para eu fazer, eu fiz. Eu combati o bom combate. Eu completei, não é, a carreira. Certa vez um irmão ele foi pregar numa localidade e quando passaram a palavra para ele e ele subiu no púlpito, ele leu esse texto. E aí ele começou a ler, combati o bom combate, guardei a carreira. E aí ele pediu desculpa e voltou a ler o texto. E ele leu novamente, combati o bom combate, guardei a carreira. E aí ele fechou a Bíblia e desceu do púlpito e foi se sentar no primeiro banco e começou a chorar. Porque ele lembrou que ele tinha desperdiçado o seu tempo guardando a sua carreira, ao invés de buscar completar a sua carreira. Irmãos, guardar a carreira é diferente de completar. Quantos que têm desperdiçado o tempo, né, guardado a sua carreira? Que o Senhor, irmãos, esteja nos abençoando, né, que possamos utilizar o nosso precioso tempo para a sua honra e para a sua glória, combatendo, né, o bom combate. E então, irmãos, nós vemos aqui, quando Ezequias ele estava diante do exército, o que ele faz? Ele ora. Quando Ezequias ele recebe a notícia que estava doente, ele faz o quê? Ele ora. Irmãos, a todos os momentos, né, nós devemos orar a Deus. Que privilégio nós temos de orar ao Senhor, de orar àquele que está atento à nossa oração, aquele que pode mudar o rumo da nossa história, da nossa família. Orar, irmãos, para Ele guiar a nossa vida. Irmãos, eu não quero viver aqui se não for para ser guiado pelo Senhor. Porque o nosso coração falho,
não é? Ele tende a tantas coisas aqui para este mundo. E nós devemos viver realmente sendo guiados, né, no caminho perfeito do nosso bom Deus. Então, que possamos utilizar o nosso tempo orando, né, estando em comunhão com o Senhor. Irmãos, o que é importante nós colocamos na agenda. Nós devemos colocar na nossa agenda, né, orar ao Senhor, assim como nós vemos Ezequias. Mas, irmãos, quando Ezequias ele ora, no verso 3, você vê que ele fala, ele pede para o Senhor e ele ora: Senhor, eu andei em fidelidade, eu fiz o que era reto. No desespero aqui, irmãos, Ezequias age como se ele estivesse barganhando com Deus, como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, eu tenho sido um bom rei, eu não mereço morrer. E quantas pessoas hoje que oram exigindo coisas de Deus, como se Deus devesse algo a alguém. Paulo ele nos diz em 1 Coríntios 4:7, quem é que te fez superior aos outros? Irmãos, tudo que temos foi recebido de Deus. Toda boa dádiva procede do Senhor. Nós temos recebido muito mais do que merecemos. Quem somos nós, não é? Para nos entristecermos quando o Senhor fala não? Quem somos nós para cobrarmos algo, para querermos negociar algo com Deus? Temos recebido muito mais do que merecemos. Realmente, irmãos, a nossa oração, o Senhor nos ajude a aprendermos, né, a orar, que seja feita a sua vontade, né, e não a nossa. E nós olhamos, irmãos, na continuação da história, no verso 5 e 6, que Deus manda Isaías de volta, né? Ele diz: olha, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. E além da cura, irmãos, o Senhor acrescenta 15 anos, né, à vida de Ezequias. Mas em 2 Reis 26, nós vemos que Deus declara que ele respondeu a oração de Ezequias, foi por amor a Davi, e não por causa da piedade de Ezequias. E ainda mais, além de acrescentar 15 anos, no verso 6, o Senhor livra ele. Ele diz, olha, que ele iria livrar ele do rei da Assíria. É maravilhoso quando nós oramos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos, né, ou pensamos. E, irmãos, nós vemos esse livramento no capítulo 19, verso 35, que o Senhor envia um anjo, e esse anjo, ele fere 185 mil soldados ali do arraial assírio. Irmãos, que poder é esse? É um poder que nós não conseguimos imaginar. Que poder é esse do Senhor? Um anjo fere 185 mil pessoas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados com um homem, com uma mulher, resolver algum problema com alguma pessoa. O que é 200 mil para o Senhor? Que poder é esse, irmãos, do nosso bom Deus? E nós louvamos porque nós lembramos no Salmos 34:7 que nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os temem e os livra. Amém, porque é o Senhor, não é, que cuida de nós. Então, irmãos, em primeiro lugar, devemos aproveitar o nosso tempo orando ao Senhor a todo momento. Segundo lugar, irmãos, nós devemos viver as nossas vidas aqui, irmãos, não se relacionando com o nosso inimigo. O verso 7, irmãos, nos diz que Ezequias, ele recuperou a sua saúde. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos a história de Ezequias somente até aqui. Somente o que é bonito, vitorioso, né, a vitória. Mas, irmãos, quando nós lemos a partir do versículo 12, nós vemos que Ezequias ele foi um grande rei, mas ele comete um terrível erro no fim da sua vida. Porque o que nos diz, irmãos? Capítulo 20, verso 12 e verso 13, diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou, note aqui, irmãos, se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do teu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o teu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Ou seja, irmãos, nesse tempo, ou seja, no melhor momento da sua vida,
como nos diz em 2 Crônicas 32 e 27. Ele recebeu uma comitiva da Babilônia. Ele recebeu cartas e um presente. E, irmãos, Ezequias, nós lembramos que ele teve riqueza, honra em abundância, pedras preciosas, tudo em abundância. Eu fico pensando que ali ele estava recebendo ali muitos, porque ele tinha alcançado o respeito das outras nações. Se fosse na nossa época, a notícia, ele seria aquele que teria mais amigos no Facebook, ele estaria em evidência, porque ele foi aquele que derrotou o rei da Síria pela forte e poderosa mão do Senhor. E, irmãos, depois que Ezequias ele mostra tudo ali para aqueles mensageiros da Babilônia, a continuação do trecho, você vai ver no verso 16 e 18 que Isaías chega para Ezequias e diz: o que você fez? Mostrando esses tesouros para estes da Babilônia. E Isaías ele diz: olha, essa Babilônia ela virá no futuro. Tudo que ajuntou, eles vão levar. Os filhos que você gerou, eles serão levados escravos. Irmãos, nós vemos aqui uma consequência terrível de Ezequias mostrar os seus tesouros para o inimigo. Por conta do que ele fez, irmãos, nós vemos 5 gerações de reis depois, a profecia de Isaías se cumprindo, conforme o capítulo 24 e 13, e conforme Daniel, capítulo 1, no qual nós vemos Nabucodonosor invadindo ali Jerusalém, o Daniel sendo levado cativo. Nós conhecemos muito bem essa história. O rei ele não percebeu que ele dá motivos aqui para os babilônicos ali voltarem. Agora, irmãos, ele se agradou dos mensageiros, mostrando as suas riquezas ali. Ele abriu a porta da cidade para os inimigos. Irmãos, por que Ezequias se agradou deles? Será que aquelas cartas estavam exaltando, estavam paparicando Ezequias, estavam elogiando Ezequias? Irmãos, nós devemos tomar cuidado, não é? Com quem nós temos nos relacionado. Tomar cuidado, irmãos, com os falsos elogios, com os falsos conselhos que não vêm do Senhor. Eu não estou falando, irmãos, que nós não devemos elogiar, né? Um elogio sincero é precioso, devemos elogiar. A esposa pode chegar para o marido e dizer: olha, você tem emagrecido esses dias de pandemia? Pode ser que não, mas tenha fé. Quem sabe que, né, as coisas melhorem. Irmãos, o elogio sincero é importante, é precioso. Mas, irmãos, muitos têm caído porque têm andado no conselho do inimigo, do ímpio, no caminho dos pecadores. Irmãos, aquele inimigo ali, aqueles mensageiros, eles estavam disfarçados ali. Irmãos, as visitações babilônicas, elas podem parecer delicadas, sutis, e nós devemos tomar cuidado com o inimigo. O nome Merodach aqui é a adaptação hebraica de um nome que significa Rei dos Deuses. Por esse detalhe, Ezequias já deveria não ter recebido eles, certo que ele era servo do Deus verdadeiro. Irmãos, aqui tem um alerta para mim, para nós. Nós não podemos, irmãos, abrir a porta da nossa casa para o inimigo. Nós não podemos, irmãos, abrir o coração, nosso coração para o inimigo. Nós precisamos de blindar a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, contra a visitação do inimigo, contra a visitação do ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Sabe, irmãos, quantos que recusam conselhos preciosos da palavra do Senhor, correções vindas de irmãos, e têm ouvido o conselho do mundo, o conselho dos falsos amigos, e tem abrido a porta da sua casa para o inimigo. E, irmãos, como que o inimigo pode nos visitar nestes dias? Nós vemos o inimigo querendo adentrar na nossa casa através das mídias, da televisão,
da internet, do celular. E quantas coisas, irmãos, têm sido propagadas hoje, aonde tem tudo sido voltado ao pecado, ao adultério, à prostituição, à promiscuidade, à insubordinação. Devemos, irmãos, estarmos atentos. Ezequias ali ele recebeu um presente e cartas. Irmãos, o inimigo ele pode tentar nos seduzir com seus presentes aqui deste mundo. Quantas vezes o inimigo ele pode oferecer coisas que podem parecer vantagens aos nossos olhos, vantagens que podem propagar alegrias momentâneas, mas nós devemos fechar a porta da nossa casa, rejeitarmos os presentes sedutores do mundo, assim como o Senhor Jesus ele fez ali no deserto, dizendo não à oferta do inimigo. Nós devemos dizer não, irmãos. Irmãos, para quem nós estamos abrindo a porta da nossa casa, do nosso coração, de quem nós estamos ouvindo conselhos, devemos tomar cuidado, porque o inimigo ele pode querer se relacionar conosco. E nós, irmãos, devemos proteger os nossos tesouros, não deixar que eles sejam roubados. Nós sabemos que nós temos recebido a salvação eterna, garantida pelo Senhor, no qual ninguém tira. Mas, irmãos, nós podemos perder a comunhão, a alegria em servir ao Senhor, perder o ânimo, perder a coragem, perder o propósito eterno, perder a família, se dermos lugar ao pecado. Se querermos nos relacionar, não é, com os inimigos. Portanto, irmãos, nós não podemos buscar amizade. Não é como Ezequias, ele como buscou a amizade dos inimigos do povo de Deus. 2 Crônicas 32 e 25, irmãos, nos diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, porque o seu coração se exaltou. Irmãos, quando Ezequias ele recebe aqueles mensageiros, não é mencionado que ele dá uma palavra de gratidão a Deus, que ele fala, olha, o Senhor fez isso, o Senhor que me curou. Não é mencionado. Nos diz que o seu coração se exaltou. Irmãos, como é fácil o coração do homem se exaltar. Não é destacar os seus feitos. Fui eu posso, eu sou forte, ninguém me derruba. E nós sabemos, irmãos, Provérbios 16, 18, que nos diz que a soberba procede à ruína. Irmãos, diz que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. O salmista nos diz, Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós temos recebido a vida, o tempo precioso, a salvação. Temos correspondido, irmãos? Como a nossa mente é falha muitas vezes em esquecer as bênçãos, em receber a ajuda de irmãos. Irmãos, quando Ezequias estava cercado pelo exército, ele ora a Deus. Quando Ezequias estava doente, ele ora a Deus. Mas quando está tudo bem, não é relatado que ele ora, não é ao Senhor. E, irmãos, ele aproveitou mal aquele tempo que o Senhor concedeu a ele. Porque, irmãos, o que era para ele fazer? E aí nós vamos ao terceira característica, no qual, na nossa vida, para andarmos em sabedoria, a nossa vida tem que andar em ordem. E aí nós já vamos passar ao final da mensagem. O primeiro versículo que lemos nessa noite, irmãos, era para Ezequias ele fazer o quê? Ele pôr em ordem a tua casa. Era para ele resolver todas as pendências. Era para ele se atentar à próxima liderança, a preparar a quem ele deveria passar o bastão. E eu entendo que ele falhou. Porque quando nasceu Manassés, era para ele inculcar a palavra nos seus filhos, no seu filho. Nós vemos que Manassés foi o pior rei de Judá, um monstro, um assassino, um feiticeiro. Irmãos, ao invés de ele pôr em ordem a sua casa, ele exaltou o seu coração. E se você ver o verso 19, quando ele recebe a notícia que a Babilônia iria vir e levar os seus filhos escravos, o verso 19, Ezequias,
diz o seguinte: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, pois pensaste, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, aqui nós temos um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ezequias, ele não demonstra preocupação com a próxima geração, com os seus netos, os seus bisnetos. Ele se importa consigo. Ó, se tem paz no meu dia, então tá tudo ok. Irmãos, nós temos vivido muitas vezes uma geração egoísta que não tem preocupado, não é, com as próximas gerações. Nós devemos, não é, realmente ensinar, não é, a próxima geração, ensinar a todos a necessidade de andar nos caminhos do Senhor. Era para ele colocar em ordem a sua casa. Irmãos, como está a nossa vida? Está em ordem? Será que tem algo que tem nos distanciado de Deus? Algo que tem deixado nós não aproveitarmos o nosso tempo? Será que todos nós estamos preparados, não é, para encontrar com o Senhor? Ou tem algo que nós precisamos de colocar em ordem? Tem pessoas que devemos pedir perdão ou reconciliação e andarmos perto do Senhor. Nós devemos resolver as pendências e andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, o Senhor concedeu mais 15 anos a Ezequias e ele aproveitou muito mal. Fico a pensar que foram os piores anos da sua vida. Ele foi um excelente rei, mas falhou no final da sua vida. É necessário, irmãos, começar bem. Nós já começamos maravilhosamente bem quando aceitamos o Senhor, mas é necessário finalizarmos bem também a nossa carreira. Ezequias, ele causou um enorme problema para a geração futura, quando muitos morreram, foram escravizados. O cativeiro babilônico, ele foi gerado há mais de 100 anos atrás, na casa de Ezequias. E, irmãos, eu fico a pensar, por isso que muitas vezes o Senhor, ele não concede a nossa oração, os nossos pedidos, porque ele tem a visão do todo, e muitas vezes pedimos aquilo que não vai fazer bem à nossa família, que não vai fazer bem à nossa vida. E é por isso que nós devemos aceitar a vontade perfeita do Senhor. Amados irmãos, eu não sei se o Senhor vai conceder mais 15 anos a mim e a você, ou talvez vai conceder mais um ano, ou quanto tempo nós teremos de vida, irmãos, mas que nós possamos usar com sabedoria, aproveitarmos o nosso tempo para ser bênção e não maldição. Aproveitarmos o nosso tempo para sermos sal da terra, luz do mundo, para viver para aquilo que é eterno. O salmista nos diz, Salmos 90:12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, que possamos viver com sabedoria. Que no dia de amanhã, se o Senhor nos conceder, que possamos orar e falar, Senhor, nos ajude que esse dia seja para a tua honra e glória. Possamos viver para impactar a vida de alguém, a pregar essa palavra, não apenas para viver aqui para as coisas daqui, mas que seja para sermos bênção na vida de outras pessoas, daquele que necessitam a ouvir a tua palavra. Irmãos, que Deus nos ajude a mim e a você, a utilizarmos o tempo precioso que Ele tem nos dado para a honra e glória do nosso bom Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele continue abençoando nossos amados irmãos lá em Vila Baeta Neves, a continuarmos, né, andando em fidelidade e agradar ao nosso bom Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado ao nosso irmão mais uma vez, Daniel Pelúcio, pela participação aqui com a gente. Nós vamos encerrar a reunião com a palavra de oração. Vou pedir para o Bruno. Está ouvindo, Bruno? Bruno Zacarini. Oi, eu estou ouvindo. Encerra para a gente com a palavra de oração. Pode deixar. Grandioso Deus e eterno Pai, na tua presença mais uma vez queremos louvar o teu nome, agradecer pelo que ouvimos, pela vida do nosso irmão Daniel, que o Senhor continue abençoando a Aline, sua filha, seu filho também que está por vir também. O Senhor esteja abençoando a sua casa. Louvamos pelo que ouvimos e que possamos colocar em prática, não só no começo de nossas vidas, nosso trabalho, começarmos bem, mas também continuarmos isso até o nosso final, até quando o Senhor voltar e nos levar para a sua presença.
Agradecemos por cada pessoa presente aqui. O Senhor seja abençoando a vida de cada um. Agradecemos os visitantes também. Que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre cada um. Pelo nosso país, pela situação que estamos vivendo. Que o Senhor continue nos protegendo e falando através de irmãos que possam dar conforto através da sua palavra. Nós te louvamos por tudo, agradecemos e assim nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui na nossa live, tá bom? E todos tenham uma boa noite e um bom término de semana.